Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo no meu canal. Para quem me acompanha, no último vídeo eu estava falando sobre islamismo, né, na defesa apologética, e também fiz um vídeo devocional chamado Creia no Deus do Impossível. Então, se você ainda não viu esse vídeo, por favor, passem lá no meu canal, vejam esse vídeo, compartilhem, comentem. E claro, obviamente, deixando a opinião de vocês sobre o que vocês acreditam realmente, certo? Se de repente vocês não concordam com alguma coisa que eu falei, vocês podem comentar nos comentários, que a gente está aberto aqui para opiniões, estamos abertos para debates e estarei respondendo a todos sempre que possível, ok? Então, eu na última vez falei sobre o islamismo, na questão do apologético, e hoje estarei falando um pouco da crença do judaísmo. Lembrando, gente, o intuito desse vídeo é mostrar para vocês a crença das religiões e mostrarmos para vocês como chegar nessas pessoas que são das religiões, certo? Não é chegar e dizer, é do demônio, do capeta, não. É chegar e saber no que eles acreditam e como chegar neles, mostrando a Bíblia sem ser muito ofensivo, certo? Saber chegar na pessoa, ter discernimento, sabedoria do Espírito Santo. Então vamos lá. Hoje estaremos falando sobre o judaísmo, origem e fundação, Moisés, cerca de 1500 a 1400 a.C. no Sinai. Então, basicamente, o judaísmo começou a partir do momento que Moisés, libertou o povo egito, o povo hebreu, desculpa, do Egito e recebeu as tábuas dos 10 mandamentos. Apesar da maioria das pessoas pensar no judaísmo como uma religião única, a maior parte da fé judaica está dividida atualmente em vários ramos discordantes entre si. Então, o judaísmo não é só uma crença, não é só uma, é tipo como se fosse o cristianismo, certo? Que no cristianismo nós temos os evangélicos, os católicos, os espíritas, os mormons, são pessoas que têm ideias diferentes, mas que são consideradas cristãs por crerem em Cristo, ok? A mesma coisa funciona o judaísmo. Apesar de ser judaísmo, não é só um tipo de crença, são várias crenças distintas dentro do próprio judaísmo. Entre elas nós temos os ortodoxos, que já são os mais fiéis aos mandamentos, os conservadores, os reformados, os reconstrucionistas, o cassídicos e secular. Cada um com várias práticas e crenças distintas, ou seja, o judaísmo tem várias ramificações, cada um crendo de um modo diferente do outro. Da mesma coisa, por exemplo, que a Igreja Assembleia de Deus e a Igreja Deus e Amor têm uma crença diferente, a Universal tem uma crença diferente, mas todas são consideradas cristãs, mas cada um com seu ramo do que acredita. Mesma coisa do judaísmo. Apesar de ser uma só religião, são vários ramos, certo? Que tem entre eles. Como o judaísmo não é uma religião, uma crença periférica rígida, podemos encontrar grupos judaicos que não seguem rituais específicos encontrados em alguns dos outros grupos participantes do judaísmo. Ou seja, é comum você ver pessoas judias, pessoas do judaísmo, que não seguem a prática judaica por não crerem que aquilo leva à salvação. Então é muito comum, certo? Porque existem vários tipos de crença dentro do judaísmo. E aí muitos pesquisadores não se referem ao judaísmo como judaísmo, mas sim judaísmos, por causa de suas múltiplas expressões ritualísticas e doutrinárias, ok? Então judaísmos, são vários ramos que se divide, que se separa dentro mesmo do judaísmo. Textos normativos. Os textos que o povo judeu considera como sagrado é o Tanakh, que é o Primeiro Testamento, o Talmud, que são as explicações do Tanakh, e as interpretações baseadas na hermenêutica dos pensadores do judaísmo medievais, entre eles Maimônides, Rashi, Ibn Ezra e etc.
ok? Então eles acreditam basicamente no Antigo Testamento, certo? Para nós que sabemos que o povo judeu não acredita em Jesus Cristo como Filho de Deus, então eles acreditam somente no Antigo Testamento. O Novo Testamento para eles não existe, não tem valor nenhum. Então eles seguem o Antigo Testamento, que no caso é o Primeiro Testamento, e o Talmud, que é uma espécie de explicação de o que quer dizer cada livro, cada versículo, cada capítulo do Primeiro Testamento, ok? E segue também algumas interpretações de alguns pensadores do judaísmo medieval. Deus, nós que somos cristãos, nós já sabemos sobre como funciona Deus no judaísmo, certo? Até porque o Deus que nós adoramos é o Deus judeu, certo? Então, Deus ele se encontra no judaísmo desde que praticamente o mundo foi criado, né? Já que foi de lá que veio o conceito de Deus para nós cristãos. Então, desde que o judaísmo se entende por judaísmo, Deus ele já existe. O Deus, claro que nós cristãos acreditamos. Então ele encontra-se no judaísmo desde o conceito ortodoxo de Deus, que o apresenta como ser pessoal, espiritual, eterno, virtuoso, aquelas todas as características que nós temos de Deus. E até um conceito mais humanista e liberal de Deus impessoal, incognoscível, universal dos modos panteísta. E não existe trindade de nenhuma maneira. Então, eles não creem na doutrina da trindade, certo? 80%, não todos, mas 80% do povo cristão, no caso eu também faço parte desses 80%, acreditam na trindade, certo? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, formando um só Deus. Então, quando a Bíblia fala, no princípio criou Deus o céu e a terra, não está falando que foi o Pai, e sim Pai, o Filho e o Espírito Santo, ok? Então, é basicamente isso, foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e isso é o que nós cremos. E eles não acreditam nisso. Por que eu falo 80% do cristão? Porque, obviamente, nós sabemos que existem cristãos que são unitaristas, certo? Não acreditam na trindade. Então, como eu falo, 80% dos cristãos acreditam e o judaísmo, eles não acreditam, ok? Eles acreditam que Deus é um ser só e não teve filho nenhum, e que o Messias não vai ser filho dele. O Messias vai ser só uma pessoa que Deus vai mandar para acabar com o governo humano. Jesus. Nós sabemos que Jesus não é considerado como Deus nem como rei para o povo judeu, certo? Então ele é visto como falso mestre pelos judeus ortodoxos, ou seja, aqueles mais antigos. Ele é visto como falso mestre, um embuste gerador de ódio e perseguição ao longo dos anos que decorreram a sua morte. Ou seja, o que fez com que Jesus morresse foi o fato de que ele gerava ódio e perseguição entre as pessoas, né? Então, assim, como nós cristãos sabemos, Jesus ele pregava, né, dizendo ser filho de Deus, e o povo judeu daquela época não acreditava nisso. Então, por conta disso, perseguiam muito a Cristo, perseguiam muito a Jesus, né? Perseguiam muito a ele. Então, os ortodoxos atuais acreditam que foi por isso que ele morreu, porque, de acordo com eles, Jesus ele buscou a morte, vamos dizer assim. Alguns judeus mais liberais o consideram um grande mestre, mas não Messias no sentido bíblico. E isso está se tornando muito comum hoje em dia, certo? Hinduísmo, budismo são religiões que não acreditam em Jesus como Deus, mas que seguem os seus ensinamentos como mestre. Alguns judeus eles têm essas crenças, né? Eles não acreditam em Jesus como Messias, mas o que ele pregava era interessante, então eles colocavam ele como um mestre. Ok? Isso está virando muito comum hoje em dia. Os únicos judeus inclinados à aceitação de Jesus como Messias são os messiânicos, que na grande maioria nem são judeus, porque não aceitam sua messianidade, e nem são cristãos, pois negam sua divindade. Então, os messiânicos, que são um grupo judeu, eles acreditam que Jesus é Messias, mas os que acreditam que eles são Messias, a maioria não são judeu, e os que eles também acreditam, eles também negam a sua divindade, certo? Ou seja, eles acreditam que Jesus foi o Messias, mas não que ele seja Deus, não que ele seja Deus. Ele acredita sim que ele pode ter sido o Messias, mas não que tenha sido Deus. Os judeus ortodoxos, até hoje nós sabemos disso, eles aguardam a implantação da era messiânica quando Yahvé
enviará seu representante, o Messias, ou como eles chamam atualmente, Hashem. Então, até hoje, o povo judeu ainda espera o Messias, certo? E para nós que somos cristãos, nós acreditamos 80% de que, né, o anticristo vai vir, vai se fingir ser Deus, eles vão acreditar. E tem toda aquela história, aquele processo que eu não vou me aprofundar muito, mas até hoje eles ainda aguardam o Messias. O Espírito Santo. O Espírito Santo é interpretado como uma influência, né, de Deus na Terra, ou algum tipo de virtude. É algo mais ou menos que os testemunhos de Jeová acreditam. Ou seja, eles não acreditam que o Espírito Santo seja Deus e ser uma força que Deus manda para guiar as pessoas para o caminho certo, mais ou menos isso. Salvação. Salvação, para que nós sabemos, eles não têm a salvação da graça, né? A nossa salvação atual é baseada na graça. Cremos que para você ser salvo, você tem que apenas crer que Jesus é seu único, suficiente Salvador. Já para o povo judeu, não. O povo judeu, eles são baseados nos rituais e nas crenças judaicas. As boas ações também são importantes para a salvação. E outros tipos de pessoas possuem uma salvação mais global, mais voltada para um tipo de universalismo ou evolução social, certo? Então, eles até hoje, eles não acreditam na ideia da graça, e sim de que você tem que seguir as crenças e rituais judaicos, né? E tem que fazer boas obras para poder ser salvo. Morte. Então, o judaísmo, por rejeitar o Novo Testamento, eles são muito pobres em relação a o que acontece na vida após a morte, certo? Então, assim, nós sabemos que a pessoa, quando ela morre, ela vai para o céu ou para o inferno. Mas, pelo fato de rejeitarem o Novo Testamento, eles não têm uma noção de o que acontece depois da morte, né? Eles só sabem que eles vão para o mundo dos mortos, como nós já vimos várias e várias vezes no Antigo Testamento, mas não se sabe onde fica isso. Então, algumas pessoas eles não recorrem às escrituras, como você vê bem ali. Eles buscam ajuda de rabinos, a gente vê aqui as conjecturas dos rabinos, ou seja, os rabinos que têm uma ideia mais ou menos do que acontece na vida após a morte, eles que tentam explicar para as pessoas o que acontece. E alguns acreditam na inconsciência após a morte e outros são reencarnacionalistas. Então, alguns acreditam na reencarnação e outros acreditam que depois de morrer a pessoa fica inconsciente para sempre, certo? Mas uma crença muito comum é de que o estado intermediário se dá em um período de aproximadamente 12 meses e é algo como se fosse um purgatório católico. Essa é a crença mais comum que eles têm, ok? Eles não têm aquela ideia de que se a pessoa morrer ela vai para o céu ou para o inferno. Sim, alguns são reencarnacionalistas, alguns acreditam que vão reencarnar, outros acreditam que vão ficar conscientes e outros acreditam que vão ficar numa espécie de purgatório católico durante 12 meses para se purificar e saber para onde vai. Algo mais ou menos assim. Outras crenças. Eles seguem as festividades religiosas anuais, certo, gente? Rosh Hashanah, Páscoa, Sukkot, Yom Kippur, o Purim, etc. Que, por sinal, são festas que eu particularmente amo, gosto muito, acho muito bonito, certo? Comemoro também, claro que eu não acho que seja essencial para a salvação, mas eu gosto de comemorar porque eu acho umas festas bonitas, então gosto de participar. Há uma enorme tendência à aceitação de doutrinas místicas, que são chamadas de cabalistas. Quem não sabe o que é cabala, pesquisas são muito interessantes. Os cabalistas são um grupo do ramo judaico também. E esotéricas, né, sujeitando o Tanakh, tais interpretações. Muitos reconhecem o Messias não como uma pessoa, mas sim como um período de paz e progresso global. Eles usam aparatos como talit, que é um chalé de orações, tefilim, que são caixas pequenas com textos bíblicos, muito comum aqui no Brasil também, e na mão e sobre o texto o kippah, que é aquele chapéu que eles usam na cabeça, né, simbolizando que é Hashem sobre nós. Então, aquele chapéuzinho, para quem não sabia o que significava, é isso. Eles usam para mostrar a posição elevada de Hashem em cima deles. Então é isso, gente. Obrigado por assistir. Desculpa, eu ia falar thanks for watching. Eu achei que eu estava no meu canal de inglês, porque eu tenho um canal de inglês também. Mas enfim, obrigado por assistir.
Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe. Lembrando que tudo que eu posto aqui são baseados em coisas que eu já estudei. Se você não concorda ou se você já estudou também, nunca viu isso, você pode estar colocando nos comentários. Veja meus notícias antigos, se inscreve no meu canal e até a próxima, se Deus quiser e assim permitir.